olha só, os ventos estão mais fortes aqui no Rio Grande do Norte neste início do mês de julho. As rajadas dos primeiros dias do mês ultrapassaram os 30 km por hora, o que representa um número 3 vezes maior que a média. A gente chega aqui para conversar com Thaisa Nunes, porque ela está com o professor Espínola, mestre em meteorologia e professor da UFESA, e vai explicar melhor, Thaisa, como é que isso se comporta, né? Porque a princípio é ali na região leste do estado, mas aqui esses ventos eles podem interferir na nossa região. Bom dia. Oi, Zayana, bom dia para você e bom dia para você de casa também. Pois é, ventos mais fortes, tardinhas mais nubladas e um tempinho mais ameno também. Para conversar com a gente sobre isso, falamos agora com José Espínola, que é professor de meteorologia e climatologia aqui da UFESA, que é especialista e vai explicar para a gente o porquê desses acontecimentos neste período do ano. Professor, primeiramente, bom dia. Fala um pouquinho para a gente quais são as causas desses ventos, principalmente, né, mais fortes neste mês de julho. Bom dia. Bom dia, assinantes TCM. Bom dia a todos. Essa época agora, julho, não é o período ainda em que nós registramos as maiores velocidades do vento aqui na nossa região. Os ventos normalmente eles atingem suas maiores velocidades aqui aí em torno de setembro a outubro até novembro, são os meses de maiores velocidades do vento. Agora, esse mês tem sido registrado alguns eventos de ventos fortes lá na parte litorânea leste do estado, né? A parte litorânea leste do Nordeste, onde acontece agora o período chuvoso, né? O nosso período chuvoso aqui da nossa região, ele praticamente, teoricamente, ele já terminou, né? Temos ainda algumas chuvas, porque nesse período, sempre que chega muita chuva lá na parte leste, consegue adentrar até o interior. Então nós temos registrados aqui nas nossas estações meteorológicas da UFESA, velocidade do vento aí entre 10 e 15 km por hora, que é perfeitamente normal para esse período. Embora a gente tenha os momentos de rajada, né? Vento é um parâmetro muito localizado que não dá para você comparar o que acontece numa região de outras vezes muito bem próxima, né? Eu dou um exemplo disso aqui. Teve um ano aqui que os ventos levaram a cobertura do restaurante universitário da UFESA e a nossa estação meteorológica, que fica a 1,5 km de distância, não conseguiu registrar essa rajada. Então são parâmetros muito localizados que não dá para você comparar uma região com outra. Então esses eventos que estão acontecendo lá na parte litorânea leste do Nordeste estão em função do centro de alta pressão que tem se formado em função da variação de temperatura do Atlântico naquela costa, né? Tem se formado um centro de alta pressão e muito próximo do continente, né? Já próximo de Natal, e que tem provocado esse vento com velocidade um pouco elevada. Nós tivemos alguns eventos, como eu falei, pontuais, né? No dia 28 de junho, nós registramos aqui num determinado instante 36 km por hora, mas isso é coisa muito rápida e passageira, né? Ontem, por exemplo, nós tivemos às 11 horas da manhã um evento de 29 km por hora, que é um pouco acima da média. Eu falei que a gente tem agora média entre 10 e 15 km por hora, né? Mas são coisas muito passageiras e muito localizadas. Não temos registrado coisa muito diferente do que acontece normalmente nessa época aqui da nossa região. E professor, sobre as chuvas, a gente tem percebido que as tardes estão mais nubladas, principalmente ali começando às 3 horas da tarde. E ontem, por exemplo, choveu à noite. Ontem nós tivemos 5 milímetros, né, a precipitação de ontem aqui na estação meteorológica da UFESA. E, como eu falei, o nosso período chuvoso, ele teoricamente ele já está encerrado. Mas toda vez que chega muita chuva lá na parte leste, e veja Recife hoje amanheceu debaixo de água, né? Muita enchente em Recife hoje. Aquela faixa litorânea leste, Recife, João Pessoa, Natal, passa agora pelo seu período de mais chuva, né? Que acontece mais precipitações pluviométricas de maiores intensidade. E toda vez que essas ondas de leste, que são os sistemas que provocam a chuva lá da parte leste, chegam com muita intensidade, conseguem adentrar até o interior do estado. É o que aconteceu ontem e poderá acontecer outras vezes ainda.
Professor, só para a gente finalizar, quando o senhor fala de mais ventos aqui na nossa região, lá pelo período de setembro, outubro, é por causa da estiagem? Porque nessa época do ano geralmente está mais seco. Exatamente. É a época de estiagem e a época mais quente também, né? Vento está... Como é que acontece o vento? Quando acontece uma diferença de pressão atmosférica entre duas localidades. Então, quando você tem um gradiente de pressão, esse gradiente de pressão faz com que as massas de ar se movimentem, né? Então, quando a gente chega lá para setembro, outubro, depois que a gente passa do equinócio, entra na primavera, aí é o período em que a gente tem as temperaturas mais elevadas e uma diferença de temperatura entre aqui a região e o Oceano Atlântico, que está aqui a 40 quilômetros. Então, esse período de maior variação de temperatura e maior variação de pressão atmosférica é quem vai fazer com que os ventos aconteçam com maiores velocidades. Ok, obrigada, professor, pela participação e pelas informações. Isaiana, a gente vai finalizar agora nossa participação com imagens do céu. Afinal de contas, a gente acordou com um tempinho ameno, mais friozinho. Desse lado, a gente consegue ver algumas nuvenzinhas ainda esparsas com o céu azul. Mas se filho for girando a câmera devagarzinho, a gente já vai percebendo que aqui... na parte, as costas de filho, né, tá mais nubladinho, como vocês podem ver na imagem. Choveu ontem à noite, foi uma chuva boa, como o professor disse, por aqui pela UFESA identificamos aí 5 milímetros de chuva, mas... apesar de estar chovendo, claro, esse não é o nosso período de inverno, como a gente costuma chamar aqui na nossa região. Essas chuvas vêm de outras áreas, outros estados e chegam aqui à nossa região de Mossoró. E a gente agradece, claro, afinal de contas, Mossoró é bastante quente, então qualquer chuvinha que chega na nossa cidade é bem-vinda, claro, e eu agradeço, porque é bom demais esse tempinho, principalmente à noite, para a gente dormir e ficar ali quietinho no nosso canto.